Vamos nessa, continuando o nosso curso de distúrbio hidroeletrolítico. Agora eu vou falar com você um pouquinho sobre hipernatremia. Então a gente vai entender um pouquinho sobre esse distúrbio aí de excesso de sódio no sangue. Algumas informações são importantes a gente relembrar, o que é que você não pode esquecer. Primeiro, quais são os sintomas do paciente com distúrbio do sódio? Então, particularmente, são sintomas neurológicos, né? Um paciente que pode ter irritação, sonolência, pode ter convulsão, pode chegar em coma, letárgico, ele tem algum sintoma especificamente neurológico. Porque, como eu falei nas primeiras aulas, as células do nosso cérebro são as que sofrem mais quando a gente tem algum desbalanço aí da água, né? Apesar de a gente estar falando aqui sobre sódio, lembra que eu falei que os distúrbios do sódio, eles são basicamente distúrbios da água. Então, quando a gente tem excesso de água ou água faltando, os neurônios eles vão ficar murchos ou edemaciados e isso aí vai levar a sintomas neurológicos. Quanto pior e quanto mais aguda for a instalação do quadro, mais sintomático é o paciente. Então, se eu tenho um paciente com hipernatremia aguda, então ele tem algum problema que levou a um aumento do sódio muito rápido, ele tende a ter mais sintomas do que aquele paciente que foi evoluindo com o passar dos dias, né, vários dias para chegar numa natremia alterada. E outro ponto que é importantíssimo, que é importante sempre a gente bater nessa tecla, é que desidratação é diferente de hipovolemia. Então, hipovolemia é uma coisa, desidratação é outra. Pelo nome, dá pra gente ter uma ideia, mas o pessoal confunde muito, mas desidratação é falta de água. Então, por definição, hipernatremia significa desidratação. Já hipovolemia significa pouco volume. Então, necessariamente o paciente vai estar com hipernatremia? Não. Ele vai ter pouco volume. Então, geralmente, o paciente hipovolêmico, ele não tem alterações aí de eletrólitos, geralmente, tá certo? A gente vai ver que tem algumas situações aí em que ele tem essas alterações. Então, só relembrando, sintomas de distúrbios do sódio, de hipernatremia também, então vão ser sintomas neurológicos, principalmente. Quanto mais aguda e quanto mais alto for o volume a concentração de sódio, mais sintomático é esse paciente, e desidratação é diferente de hipovolemia.